Só no Brasil são apresentados mais de 185 mil casos novos de câncer de pele. Para falar sobre esse assunto, trouxe aqui para a Interativa a doutora Gabriela Galvão, que vai falar sobre este assunto. Não saia daí! Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, no programa de hoje, vamos conversar com a dermatologista, a doutora Gabriela Galvão. Muito obrigada, Gabriela, por vir aqui na Interativa e falar desse assunto tão importante. O câncer de pele é o câncer que tem a maior incidência no Brasil. Fala um pouco, então, sobre esse assunto, porque eu acho que é um tema importante. Com certeza. Então, muito obrigada pelo convite, Silvana. É um prazer estar aqui falando para os nossos telespectadores. O câncer de pele, então, ele tem a maior incidência não só no Brasil, quanto no mundo, né? E o câncer de pele, ele se divide basicamente em dois grandes grupos. O câncer de pele melanoma, responsável por 5% dos casos, felizmente, e o câncer de pele não melanoma, que domina aí o quadro com 95% dos casos. Então, o câncer de pele não melanoma seria, então, os carcinomas. O principal dele é o carcinoma basocelular, tá? Que é aquela pintinha, geralmente aquele nódulo perolado, avermelhado, né? Que tem uma evolução lenta. Então, ao longo dos meses, o paciente percebe que vai crescendo aquela bolinha, geralmente aqui no nariz, no rosto, no corpo. E o paciente não se preocupa muito, porque acha que é uma lesão benigna, não vai no dermatologista e muitas vezes, quando vai, a gente já tem que fazer uma cirurgia para curar. Felizmente, esse câncer ele é curativo através de cirurgia ou até mesmo através de uma cauterização, através até de cremes, a gente consegue tratar, tá? Depois dos carcinomas basocelulares, a gente tem os carcinomas espinocelulares. Eles se manifestam através de feridinhas, geralmente com alguma casquinha que não cicatriza, tá? O paciente às vezes sente alguma coceira e ele acha que é uma mancha vermelhinha. Também muitas vezes não se preocupa, tem uma evolução lenta, certo? E aí depois a gente vai para o grupo dos melanomas. Aí o melanoma tem aquela regra do A, B, C, D, E, que é bem importante lembrar para a população, né? O melanoma, então, geralmente ele se manifesta através de uma lesão que é uma pinta, né, que geralmente vai evoluindo. Então, A, de assimetria, a lesão, se a gente divide em 4 quadrantes, a lesão é assimétrica, tá? B, as bordas dessa lesão, elas são irregulares, tá? C, para lembrar da coloração, geralmente, então, não é uma manchinha que ela é marronzinha só de uma cor, ela vai evoluir para uma lesão avermelhada, com vários tons de marrom, enegrecida, ou até mesmo com um véu meio azulado, esbranquiçado. Tá? É aquela lesão com um diâmetro maior do que 6 milímetros e E de evolução está evoluindo mal. Então, o paciente tem sintomas associados a essa lesão. Então, tá na hora de procurar o dermatologista. Um item importante nessa evolução, ela aumenta de tamanho ou ela cria qual sintoma? Ela pode aumentar o tamanho tanto no sentido radial quanto elevar, né, no sentido nodular. Além disso, pode sangrar, o paciente também pode ter coceira. Então, qualquer manifestação diferente do habitual naquela lesão que antes era só uma lesão do bem, então já é sinal de procurar o dermatologista. E a coceira pode ser um sintoma também. Pode ser um sintoma. E essas manchinhas de pele, muitas pessoas têm sardas, essas manchinhas. Isso não quer dizer que esses sinais de nascença pode virar um melanoma ou sim? Pode virar um melanoma, sim. Por isso que é tão importante procurar o médico dermatologista, porque a gente, através do exame que se chama dermatoscopia, que a gente usa uma espécie de lupa, tá? E a gente vai conseguir fazer a identificação das estruturas dessa lesão, tá? Então, é o dermatologista que vai classificar essa lesão como potencialmente maligna ou não.
E um dos fatores que influencia no câncer de pele é a exposição solar. Com certeza, exposição solar é um dos grandes fatores de risco, por isso que esse mês é a importância, né, de lembrar aí de usar o filtro solar de maneira adequada, não só o filtro solar, como proteção física também, boné, chapéu, roupas com proteção UV, não se expor ao sol naqueles horários de pico, né, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, né, então fator exposição solar é o grande fator de risco. Além disso, também nós temos os fatores genéticos, então pacientes que têm histórico familiar de câncer de pele, é importante revisar a pele com o dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Aqueles pacientes que têm muitas pintas, múltiplos nevos, tá? Então a gente tem que fazer um acompanhamento, às vezes fazer até um mapeamento digital, tá? Pra gente conseguir fotografar e acompanhar a evolução dessas lesões, né? Pacientes que tiveram histórico de queimadura também no passado, aqueles pacientes que são muito clarinhos, pacientes então com os olhos muito azuis, pacientes ruivos, né, que a gente chama de fototipo baixo, também são fatores de risco para o câncer de pele. E o fator de que no Brasil, né, ele tem uma grande incidência, porque também há uma exposição maior, é um país tropical, Com né? certeza. Mas também há a cultura, né, do sol, de pegar sol, nós temos um litoral muito grande, né? E além da questão do nosso litoral, existe a questão agrícola, né, doutora? Porque muita gente acaba trabalhando, né, na parte da agricultura, e o Brasil é um país agrícola, então acho que isso também deve influenciar. Com certeza. E o pessoal que trabalha na agricultura também acaba não tendo essa cultura de passar protetor, né? Sim, antigamente então essa cultura era ainda mais forte, hoje felizmente as pessoas então elas têm acesso à informação, né? O próprio agricultor ele já é obrigado a fornecer os EPIs para os seus funcionários, então hoje o funcionário que trabalha, né, para uma grande empresa agrícola, então ele é obrigado a utilizar aí o protetor solar, não obrigado, mas ele é motivado pelo seu empregado a usar o protetor solar, a usar então proteção física, óculos, né, porque esses profissionais que se expõem muito ao sol, não só agricultores, né, guardas de trânsito, educadores físicos, então essas profissões que se expõem mais ao sol têm que ter realmente o cuidado redobrado, né, Silvana? E eu vi também que os homens acabam tendo uma incidência maior do que as mulheres. Acho que a mulher acaba usando mais creme, mais protetor, né? Se cuidando um pouco mais do que os homens. Então, talvez seja por isso que o fator seja maior para os homens, né? Sim. As mulheres têm, né, esse cuidado um pouco maior aí com a saúde no geral. E me fala, a questão da exposição. Tá, então se o grande vilão é a exposição solar, mas também a falta do sol não causa também um déficit de vitamina D no organismo? Esse assunto é bem polêmico, tá? Mas é um mito dizer que a gente precisa se expor ao sol para que a vitamina D seja suficiente no nosso organismo. Então, hoje em dia já tem estudos, tá, bem conduzidos, que relatam que as pessoas que se expõem, então, ao sol, cabeça, dorso de mãos, braços, já é uma quantidade suficiente, tá, para chegar nos índices ideais de vitamina D. E aquelas pessoas que têm deficiência, então compensa tomar via oral a vitamina D, ou seja, suplementar e não se expor ao sol, porque o risco de se expor ao sol e adquirir um câncer de pele é muito maior, sendo que a gente tem hoje nas farmácias, então, como suplementar a vitamina D. E do ponto de vista, sim, nós sabemos que o maior câncer é o câncer de pele. Mas muitos deles são benignos, né? Nem todos a pessoa vai chegar a um óbito. Explica um pouco isso, porque às vezes as pessoas confundem, melanoma, não melanoma, vira uma metástase, não vira. Quantos pacientes com câncer de pele vira óbito? Tá, então é aquela história dos dois grandes grupos. Os que potencialmente virariam em óbito estão lá no grupo dos 5%, que seria os melanomas, tá? O melanoma, quando a gente faz o diagnóstico precoce, que a gente chama melanoma in situ, mais de 99% das vezes a gente consegue curar. Tá? Então a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai retirar com margens, através dessa cirurgia a gente consegue curar esse paciente. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, para o dermatologista pegar lá no estágio inicial. Depois que esse câncer já está em estágio avançado, o melanoma ele se espalha, então ele dá metástase. O que é a metástase? Então é aquela célula que está lá no melanoma, ela vai se espalhar para outros órgãos, tá?
E aí o paciente sim tem chance de ir a óbito, né, se não diagnosticado e tratado precocemente. E a questão dos procedimentos estéticos, né? Agora estamos em dezembro, um período, né, onde as pessoas acabam fazendo mais atividades físicas ao ar livre, indo para a praia. Qual a recomendação? A pessoa vai para a praia, ela pode fazer um peeling, ela pode fazer um laser, ela pode fazer esses outros procedimentos estéticos e ir para a praia. Quais são os perigos agora nesse período do ano? Perfeito. Então a pessoa pode sim fazer procedimentos estéticos desde que ela tenha os cuidados, né, no pós-procedimento. Quais são os procedimentos então que estão liberados, tá? O ultrassom microfocado, por exemplo, é um procedimento que ele é não ablativo, ele não vai lesar a superfície da pele. Então não vai ter grandes problemas da pessoa depois se expor ao sol, claro que com fotoproteção adequada, né? Toxina botulínica, os preenchedores. Então, em geral, se não houver hematomas, a pessoa pode seguir normalmente as suas atividades, tá? Quanto aos peelings e aos lasers, vai depender um pouco do estilo de vida da pessoa, né? Se ela está disposta a ficar alguns dias, né, sem se expor tanto ao sol, usar aquele protetor de maneira mais adequada, de 2 em 2 horas, como a gente recomenda, né? Então, tudo é ajustável e conversável com o paciente, pois depende também do estilo de vida que ele leva. Se a pessoa fizer um laser ou um peeling um pouco mais agressivo e ir para o sol, quais são as consequências? Aí pode manchar a pele, né? Pode levar a cicatrizes, pode levar a uma recuperação não adequada. Então a gente sempre orienta que esse paciente, se ele for fazer um procedimento estético, que ele siga as orientações do médico dermatologista como deve ser à risca. Com certeza. E algum lembrete importante para a gente passar para as pessoas, porque agora vem todo um período de verão. O que a Sociedade Brasileira de Dermato recomenda, então, nesse período agora, que é um período mais quente, um período, né, que começamos, né, a temporada de verão? Sim, então principalmente é usar o protetor solar e de maneira adequada. Então uma regrinha básica aqui para a região do rosto são a regra dos 3 dedos, tá? Então 3 dedos cheios é a quantidade ideal para face e pescoço. Não adianta passar um pinguinho de protetor no rosto, isso não vai cobrir adequadamente contra os raios ultravioleta A e B, certo? Reaplicar durante o dia também, tá? Porque muita gente passa uma vez lá na praia e esquece de reaplicar. Então reaplicar aí de 2 em 2 horas, no máximo de 3 em 3 horas, certo? Usar então o filtro físico também, como boné, chapéu, roupas com proteção UV, tá? E evitar a exposição. E qual é o fator indicado? Porque muitas vezes dizem, tem que usar fator 70, fator 50, fator 30, tem fator 4, tem fator 15. Então, qual é o fator indicado? Porque isso eu acho que é uma coisa importante também. Com certeza. Então é no mínimo de 30, o FPS no mínimo de 30, certo? Desde que reaplique de 3 em 3 horas. E esses fatores que dizem que é a prova d'água, funciona ou não funciona? O fator é a prova d'água, então geralmente o protetor solar eles passam nos testes da Anvisa, né? Então eles têm sim testes contra a água, contra o suor, tá? Mas isso não impede que o paciente tenha que reaplicar o protetor. Mesmo que seja a prova d'água, deve ser reaplicado. Então vai lá, dá um mergulho, volta, se seca e reaplica o protetor solar. Isso. E outra coisa que as pessoas também acabam enfatizando é passar o protetor sempre no rosto. Mas o câncer de pele não passou no pé. E quando vê as pernas, não passa protetor, a incidência do câncer é a mesma, não é? Com certeza. Aquele as pessoas se preocupam tanto com o rosto e esquecem do resto. E às vezes na praia a gente vê a pessoa, né, com algumas regiões totalmente assim, protegidas e outras, né, o pé, a mão descascando, a nuca descascando. Exatamente. Esse é um grande erro, né? Passar só no rosto e esquecer do resto do corpo. Ou passar um fator maior no rosto e colocar um fator 7, 8 no corpo. Um protetor. Isso é importante ou não? Passar um fator maior no rosto e no corpo não? Com certeza, é super importante, porque o dano da radiação nas nossas células, no nosso DNA, ele é cumulativo, tá? Então, se a gente ficar tomando torrão ao longo da vida, vai modificar as nossas células, vai modificar o nosso DNA e isso vai aumentar as chances futuras de ter câncer de pele. Tanto que a criança que fica tomando aqueles torrões na praia na infância, ela tem mais chance de ter câncer de pele quando for adulto. Muito bem, então, muito obrigada pelas informações, né? E vamos aproveitar esse verão com saúde, né? E com bastante protetor. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Aqui tem gente,
Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.